Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Fuja das festas pagãs. Se você realmente é um filho de Deus, fuja das festas pagãs. E vamos explicar. Em Lucas, capítulo 21, versículos 34 ao 36, esse texto é a base para o nosso pensamento. Mas antes de lermos o texto, deixe-me explicar algumas coisas a vocês, por favor. Por que esse tema? Por que eu vou tratar sobre isso? Alguns podem ficar até com raiva de mim, mas como filhos de Deus, nós temos que tomar posições sólidas em relação à nossa crença, assim como as pessoas todas tomam posições sólidas em relação ao que creem. Naturalmente que nós temos que respeitar todo tipo de pensamento, mas também esperamos que as pessoas nos respeitem. Eu não quero aqui ser mal educado. Naturalmente, eu vou fazer uso da história, de pesquisas e da palavra de Deus para tomarmos uma posição, porque a igreja precisa ter uma posição em relação a tudo que acontece neste mundo. No cristianismo, Jesus não apenas pediu que nós praticássemos a vontade de Deus, isto é, que nós fizéssemos coisas boas diante dos homens, para que eles, vendo as obras que nós fizéssemos, glorificassem o nosso Pai que está nos céus. Lembra que ele disse isso? Lembram-se disso? No entanto, ele também nos anima a falarmos acerca da nossa fé publicamente. Nós não devemos nos esconder. O apóstolo Paulo diz: advirta as pessoas em tempo e fora de tempo. E isso significa o quê? Aconselhe, alerte, transmita a elas a mensagem, os pensamentos de Deus, o evangelho de Deus em tempo e fora de tempo. Isso quer dizer que nós devemos falar das coisas de Deus em todo momento. Sempre que nós tivermos uma oportunidade, nós devemos estar preparados para falarmos das coisas de Deus. Agora, hoje, nós estamos vivendo um período aqui no Brasil de uma grande festa popular. Uma festa reconhecida como uma das maiores do mundo, se não a maior, que é o Carnaval. E qual é a nossa posição em relação ao Carnaval? O que nós veremos? O que eu vou tratar com vocês nesta noite? Primeiro, os fatos históricos provenientes de pesquisas sobre o rei Momo,
o carnaval e a quarta-feira de cinzas. É tudo que abrange esse período. Então, pretendo falar também sobre a diferença entre o ritual da quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, né? E o verdadeiro arrependimento. Vocês vão entender. Depois, como você pode agradar verdadeiramente a Deus? Vamos pensar um pouquinho. Como nós podemos agradar verdadeiramente a Deus? Isto é, eu suponho que estou falando com pessoas que amam a Deus, que querem andar com Ele, e pessoas que vieram aqui porque foram tocadas em algum momento, na sua casa, em algum lugar, e estão aqui porque querem entender melhor sobre Deus, sobre os seus pensamentos. E, por fim, para finalizar, a festa pagã de Belsazar. Sabe quem era Belsazar? Na Bíblia. A Bíblia trata de filho, mas ele era neto de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, do grande império da Babilônia, que imagine, chegou até a Índia e Mediterrâneo, né? Chegou até o Egito. Imagine que potência que era a Babilônia. Então ele foi o sucessor de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Tá certo, gente? Então, vamos ler o nosso texto bíblico desta noite, lá em Lucas capítulo 21, versículos 34 ao 36. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados, que também poderíamos substituir essa palavra ocupados por distraídos, que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse o quê? Uma armadilha. Então, Deus vai enviar Jesus num dia que ninguém espera. Então veja lá, portanto, fiquem vigiando, tá? Fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando Ele vier. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está ensinando os seus discípulos acerca do quê? Da sua segunda vinda. Vocês devem aprender que Jesus, ele disse assim: eu vou voltar, só que na minha segunda volta nem todo mundo me verá, tá? Porque a segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases. A primeira, ele vai parar no céu e ele vai arrebatar aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com ele, com o seu caráter, com os seus planos e com a missão que ele deu à igreja. É um erro você pensar que ele vai vir, que ele virá buscar frequentadores de igreja. Não. Ele virá buscar pessoas comprometidas. Imagine, nós estaremos aqui numa reunião como essa, e de repente você está sentado do lado aí de alguém, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de um amigo, de um irmão. Muito bem.
Então você olha para mim e eu desapareço. Ou não. Então você olha para o lado e a pessoa não está mais aí. E você diz: ué, será que ela passou mal, teve que ir até o toalete, teve que ir tomar um remédio? Você fica preocupado, porque você olha para outros cantos, pessoas estão tendo a mesma experiência. Nós paramos a reunião porque não temos mais condições de continuá-la. Você sai para a rua, você vê carro batendo, avião que caiu, não é? Alguma embarcação que entrou pelo porto adentro, foi batendo em outras embarcações, que você sabe, quando um barco ele entra num cais, ele tem que diminuir sua velocidade, mas se ele não tiver um timoneiro, ele vai embora, sei lá, não é? Ele está acelerado, não há quem puxe a trava para trás, a aceleração para trás, e ele vai embora. Nós vamos ver mães desesperadas, gritando pelas ruas, sirenes, né? Enfim, pessoas todas desesperadas, porque pessoas simplesmente sumiram. No meio desta confusão, vai ser muito difícil a maioria das pessoas pensar que está acontecendo o arrebatamento. Muitos vão dizer assim: os ETs vieram, abduziram pessoas. Houve alguma coisa aí, política ou militar, que fez com que essas pessoas desaparecessem. Mas Jesus disse que esse momento será muito real. Ele disse: 2 estarão trabalhando no campo, um será levado, outro deixado. Jesus disse que 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e outro será deixado. Quem é que fica? Quem é que vai? Nós já temos a ideia. Aquele que é levado é aquele que tem compromisso sério com Deus. E aquele que é deixado é aquele que debochou. Mas debochou como? Ele nunca falou mal de Deus, mas viveu uma vida sem compromisso. Tem gente que tem um compromisso espiritual e ele deixa para dar banho no cachorro naquela hora, deixa para fazer compra, para tomar o sorvete, para ver o fulano, enfim, não leva a sério, não leva a sério. Essa pessoa fica na igreja tantos anos, mas não quer crescer. Eu pergunto: por que você vem à igreja se você não quer aprender? O que te motiva a estar aqui, se você não quer prestar atenção? O que te motiva? Como é que você pode estar na presença de, vamos supor que o presidente da república te chame para ir ao palácio, você leva o seu cachorro? Você fica com ele no colo? Deus chamou você para estar aqui hoje, para ouvir, para aprender. Que cachorro que você trouxe? Que te distrai, que te leva para longe dele. Eu não entendo, irmãos. Hoje está muito na moda esculturar o corpo, as plásticas, a preocupação da beleza. Eu não sou nada contra isso. Todo mundo tem que se exercitar, todo mundo tem que procurar ficar bonito mesmo, porque já chega do mundo feio.
No entanto, por que você tem que marcar sempre compromissos em períodos em que você deveria crescer em Deus? É claro que você não está interessado no reino de Deus, porque se você estivesse interessado no reino de Deus, você atenderia o apelo do apóstolo Pedro. Antes, e se antes significa antes de qualquer coisa, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a coisa séria que vai acontecer, vai. Você pode ter certeza que se você for uma pessoa comprometida com Deus, você vai desaparecer num abrir e fechar de olhos. Mas pessoas pouco compromissadas vão permanecer neste mundo. Agora você tem a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para crer, para manter-se na fé, para preservar-se, para lutar até contra si mesmo. Você não luta sozinho, mas quando a igreja for embora e o Espírito Santo levar a igreja, você estará por sua própria conta. Você estará pela conta da sua própria consciência. Imagine, se pelo Espírito você não consegue ser uma pessoa interessada, imagine sozinho. Então, o apóstolo Paulo grita. Ele grita: este é o tempo da graça. Este é o tempo da aceitação. Se você não levar em conta isso, você pode perder a grande oportunidade da sua vida, e se perder e ser totalmente destruído. A segunda fase da volta de Cristo é quando ele vai tocar o solo. Mas ele não vai voltar para pessoas como nós. Ele vai dar uma outra chance para o povo de Israel. Vocês que irão para Israel o mês que vem, daqui a 30 dias comigo, imagine, já estamos lá. Nós vamos para Madrid e depois dar uma voltinha na Grécia, que eu vou falar da Grécia aqui também um pouquinho, e aí nós vamos lá para Jerusalém, Tel Aviv, Jerusalém, andar por tudo lá. E nós vamos no local onde Jesus vai colocar os seus pés. Imagine, vocês vão estar sobre o Monte das Oliveiras, e diz que quando o Senhor tocar ali, o monte vai rachar, vai abrir ao meio, tamanho é o poder do Senhor. Então, o verdadeiro cristão, ele está esperando pelo seu rei, não é? Vocês estão comigo? Sim. Ou vocês ficaram na televisão a noite inteira vendo aquela desgraça? Então veja só, Jesus ele voltará e o seu povo espera pelo seu rei. Tanto que a Bíblia nos ensina a dizermos Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia pede que você clame pela volta do Senhor e se prepare para ela. Agora, muitas pessoas não esperam pela volta de Jesus, porque ele não é a sua maior felicidade, ou única felicidade. Eles esperam por outros reis. Então, como eu disse para vocês no início, vamos ver pelo menos 3 coisas aí: a figura do rei Mon, o carnaval, o termo e práticas, a quarta-feira de cinzas e o arrependimento verdadeiro, o bíblico. Eu estou perdendo a minha voz. Se vocês não derem um pouquinho de agudo aqui, eu vou perder minha voz. Vocês podem me ajudar um pouquinho aí? Faz favor para mim. Que depois que eu fiquei meio fragilizado, eu não tenho mais quase que diafragma. Então, vamos lá. Quem é
esse tal do rei Momo. Obrigado, gente. Na verdade, ele fazia parte do panteão dos deuses do Monte Olimpo. Já ouviram falar do Monte Olimpo? Né? Que é onde ficavam os deuses gregos. Lógico que isso é uma mitologia, tá? Os gregos acreditavam que eles tinham deuses, por exemplo, Saturno, Júpiter, Zeus, não é isso? Diana e assim por diante, os efésios, né? Bom, Momo era um deles. Só que o rei, o deus Momo, ele era o deus do sarcasmo, da zombaria, do escárnio, da brincadeira, da fraude. E o que é fraude? Fraudar significa ter dolo, agir com má fé, é isso que significa. Ele era o deus do delírio. Mas por que ele assumiu essa entidade? Porque enquanto os outros eram sérios, segundo a mitologia grega, ele era um zombador. Ele acreditava que não precisava levar a vida com tanta seriedade. O rei Momo, ou Deus Momo para os gregos, ele segurava em uma das mãos uma máscara e na outra mão uma boneca. É o que você vê aí, correto? Ele segurava uma máscara e uma boneca e vivia zombando dos outros deuses. Pelo seu jeito zombador e esculachado, entre aspas, Momo acabou sendo exilado, expulso, segundo a mitologia grega, do Monte Olimpo. Então veja só, os gregos e romanos incorporaram essa figura do deus Momo, que passou a se envolver nas suas festas, que eram regadas de sexo e bebida. Então eles praticavam sexo e bebiam demais. Na Grécia existem inúmeros registros históricos que haviam desfiles em festas de orgia entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo. E o deus Momo era escolhido para representar, alguém era escolhido para representar o deus Momo, uma pessoa gordinha, extrovertida, sarcástica, zombadora, meia jocosa, uma pessoa do feitio, uma pessoa que não levasse as coisas com seriedade. Na Roma antiga também existiam algumas festas entre os soldados, e o soldado mais bonito do exército era chamado para representar o tal deus Momo. Vamos então para o segundo item, o carnaval, o termo e suas práticas. O carnaval, segundo pesquisadores, vem dos povos egípcios, hebreus, imagine, gregos, egípcios, hebreus e também romanos. Festejos pagãos eram realizados para a comemoração das grandes colheitas. Bastava ter uma grande colheita e existia uma festa. E infelizmente eles zombavam do Deus único, louvando inúmeras outras divindades. Vocês estão comigo? Sim. É interessante ou isso não é? Então vai guardando, vai aprendendo, hein? Vai guardando aí, hein? Não perde não, hein? Então veja lá, nas grandes celebrações, principalmente em Roma, tá? Pelos romanos, não, eles brecavam as aulas, não havia escola naquele período de celebração, de festas. Os escravos, muitos escravos eram soltos, eram libertados, e muitos romanos saíam dançando pelas ruas. Eles criaram um protótipo dos carros alegóricos, que chamavam carro navales,
que significa carro naval. Isso é verdadeiro, isso existia. E então, em cima, eles colocavam pessoas nuas, sem nenhuma vestimenta. Eles desfilavam com esses carros que tinham o formato de uma embarcação, de um navio, por isso chamavam carros navales, tá? Carros navais, em latim. Agora, veja lá, a maior parte dos especialistas não acham que o carnaval veio desse carro navales, ainda que tenha existido. Era uma festa pagã, onde as pessoas bebiam, praticavam sexo à vontade, em qualquer esquina as pessoas estavam lá, era que nem cachorro no cio, certo? E em cima dos carros navales as pessoas estavam totalmente despidas. Agora você imagina, quando você liga a televisão em casa, na Senhora Globo, e você fica lá assistindo junto aos seus filhos, aquelas coisas indecentes que estão lá, e você acha que não tem problema nenhum. Aquilo é uma festa pagã, e você está começando a entender a história disso. Agora, como eu disse há pouco, a maioria dos pesquisadores, eles pensam que o carnaval tem uma outra origem, que vem de um termo também latino, que diz carnem levare, que significa retirar ou ficar livre da carne. E por quê? Porque na Idade Média, essas antigas festividades pagãs foram incorporadas pela igreja. A igreja permitiu que essas coisas acontecessem, e a igreja então disse: é normal que o ser humano pratique essas coisas, é normal que isso aconteça, desde que depois de um tempo algumas restrições sejam impostas. Quer dizer, a igreja estava pregando assim: numa determinada fase do ano, pratique o que quiser, desde que você, num determinado tempo, aceite as imposições da igreja, isto é, você terá que praticar penitências para Deus poder perdoar toda a extravagância que você cometeu por meio das suas paixões. A comemoração do carnaval no Brasil teve mais um elemento, que veio de Portugal, que se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. É uma expressão chamada entrudo. Em Portugal, o carnaval chegou ao ponto das pessoas pegarem baldes com água e outros líquidos e jogarem sobre as pessoas. E então a coisa não parou por aí. Laranja boa, laranja podre, ovos bons, ovos podres. Você já parou e já cheirou um ovo choco? Alguém aqui já sentiu o cheiro de ovo choco? Eu tinha uma prima e ela namorava um rapaz que ele tinha 2 metros e quase 10 de altura. Ele era jogador de basquete. Então a gente gostava de aprontar, e a gente pegava ovo choco, punha dentro de um potinho, uma latinha, e a gente ia muito de mansinho, e com a latinha aberta e aguentando aquele fedor, sabe? E empurrando lá e largava lá, só para incomodar o namoro dos dois, porque eles começavam a sentir aquele cheiro e não aguentavam mais. Então, nesta noite, eu quero explicar para vocês qual deve ser a posição da igreja em relação a tudo isso. Então as pessoas atiravam ovos bons, ovos chocos, também limões de cheiro. Além do mais, eles faziam uma bolinha de cera e no meio colocavam água e outras substâncias. E no Brasil, esse tipo de
de atividade, de exercício, deu-se a criação do lança-perfume. Então, para não ter muita confusão, imagine você receber uma ovada na cabeça, imagine você receber um líquido de suco de limão. Então alguém chegava e eu lembro do lança-perfume que era gelado, não é isso? As moçazinhas, ficava aquele negócio. Aí alguém descobriu que o lança-perfume deixava o cara doido, ou não é? Não é isso? Quer dizer, um negócio que dizia assim, não, é inocente. Inocente aonde? Jogar água com um balde numa pessoa inocente? Eu lembro que eu ia no cinema e a gente levava cano de antena e fazia canudinho. E lá de cima, mirava na pessoa e ficava no cabelo, porque naquela época era o costume das mulheres usarem um tipo de um cabelo mais alto. Não sei se algumas mais, você nem não lembra disso aí, né? Então, aí as mulheres usavam assim, e enchia de laque, sabe? E ficava um negócio assim para cima, assim, parecia uma colmeia de abelha. Esse penteado chamava ninho. Eu sei lá, você está falando. Então, veja lá, só sei que a gente mirava e jogava no ninho. Então, e mais, não bastasse fazer o canudinho, sabe o que a gente começou a fazer? Colocar alfinete. E a gente mirava, sabe onde? Nos glúteos. Outra coisa que a gente fazia, nós urinávamos em latinhas, colocávamos em cima do muro e amarrávamos uma linha, de modo que as pessoas iam andando para casa e davam na linha, e a latinha com xixi, com urina, caía na pessoa. Imagina, alguém já soube disso? Tem noção de que isso aí existia? Aqui, alguém tem noção que isso existiu? Você lembra? Faz favor. Então, você imagina, você chama isso de inocente ou de malvadeza? É malvadeza, é maldade, ou não é? Então isso não é uma brincadeira, correto? Além do mais, a prática do carnaval levou os homens a se vestirem de mulher. E eu fui pesquisar isso um pouquinho, e a filóloga Raquel Valença, diretora do Centro de Pesquisa da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, meu irmão, ela chama isso de espaço de inversão. Quer dizer, chega no momento do ano, uma data fixa, aquilo que o homem não pôde ser durante todo o ano, ele quer ser naqueles 4 dias. Celina, eu juro que eu queria ter você com uma mini saia, rapaz. Então, tudo depilado, um penteado ninho, hein? E todos nós, a molecada, jogando canudinho. Então, imagina só que situação. Você, o Loival, deixa eu ver outro aí, né? O César falaram que você parece aquele pastor da novela que não subiu, né? Então, César, fica de pé um pouquinho, faça favor. Por favor. Não, só um instantinho, César. Faça favor, olha para lá. Não é a cara do pastor da novela que não subiu?
novela da Record lá. Ô, César, brincadeira, viu? Então, você imagina, então todas essas coisas acontecendo. Imagine você vestindo uma saia. Como é que Deus se sente? Você acha isso normal? Hã? Ah, mas é pura brincadeira. Será? Muito bem. O carnaval, então, é uma festa que procura expressar o quê? Luxo, alegria, encantos, luzes, ou não é? Riqueza, brilho. Mas como é que ela termina? Nas cinzas. Termina, é incrível isso. Todo ano as pessoas fazem a mesma coisa para terminar onde? Nas cinzas. Aí vem lá a quarta-feira de cinzas e o arrependimento. O que é isso? Quarta-feira de cinzas, segundo o calendário gregoriano, representa o início, o primeiro dia do quê? Da quaresma. E o que é a quaresma? São 40 dias até a Páscoa, não é isso? Onde a igreja então dizia assim: bom, já se divertiram? Imagine a igreja dizendo: vocês se divertiram? Eles pecaram mais que os diabos todos, os demônios todos no inferno. E agora a igreja diz: vocês se divertiram? Então agora vocês entrem na quaresma e façam penitência. E esse período serve para o quê? Para que o ser humano aceite sobre si o dever da conversão, da mudança de vida. Porque a igreja pregoava aí que a vida é passageira e era frágil. O que eles faziam? A igreja então pegava cinzas, tá? Os antigos faziam isso eu já vi fazendo. E eles pegavam essa cinza úmida e fazia na testa da pessoa uma sinalização de cruz, correto? E então o líder que fazia aquilo dizia assim: lembra-te, homem, que és pó e ao pó tornarás. Tá bom, o camarada fazia uma coisa aqui: lembra-te, homem, que és pó, ao pó tornarás. Ou então, convertei-vos e crede no evangelho. Ele faz uma coisa aqui de cinza e diz: convertei-vos e credes no evangelho. Tá bom. Aí a pessoa passava 40 dias sem comer carne, não é? Por quê? Porque para que eles pudessem tomar parte no sacrifício de Jesus. Lembra dessa época? Só podia comer peixe. Aí o tempo foi, esse negócio foi mudando um pouquinho. Já posso comer carne só no dia da Páscoa. Então na sexta-feira santa, né, que eles falam, que aí não precisava comer, não podia comer carne, come peixe, não é isso? Aí depois acharam que podia comer frango. Né? Come frango, né? Aí começou a comer frango. Lá em casa ninguém queria saber nada. Lá o boi passava lá, nós saía mordendo ele. Então, então veja só, todas essas coisas fazem parte da quarta-feira de cinzas. Muito bem. Agora, o que a quarta-feira de cinzas e a quaresma pretendia? Pretendia fazer com que o homem se arrependesse dos seus pecados, não é? Que ele, através daquela sinalização da cruz, ele declarasse publicamente que ele estava arrependido. Mas agora, eu preciso dizer a vocês o que é o arrependimento segundo Deus e o que significa o arrependimento bíblico. Em primeiro lugar, eu pergunto: será que algum ritual externo pode mudar a mente e o coração de alguém? Tá. A mesma coisa, você vem a este lugar aqui. Muito bem, você chega aqui. Você não presta atenção em nada, você não cresce, você não medita, você não dá acompanhamento a si próprio.
você não quer se desenvolver. Isso então, a sua vinda a esse lugar, torna você alguém especial para Deus? Uma pessoa espiritual? Não, claro que não. Você então vai se batizar, agora vou me batizar, cheguei à conclusão que eu preciso tomar um banho ali. Aí você vai, aí você sai da água molhado. Isso torna você um filho de Deus? Nenhum ritual externo pode mexer ou transformar o seu interior. O arrependimento bíblico, em segundo lugar, tem a ver com o quê? Com a mudança da mente. E isso envolve o quê? Raciocínio. Tá? A pessoa tem que raciocinar. Pera lá, o que é que eu estou fazendo? Você vem para cá, você tem que imaginar, o que é que eu vou fazer lá? Alguns vão para a igreja para pular, não é isso? Para dançar, ou não é? Para ficar gritando. Tem pastor que vai para a igreja para pregar, ele não está preparado para passar nada. Ele vai lá para dizer assim, bom, tem que ir lá animar. Eu lembro muito bem que eu comecei meu ministério como ministro de louvor. Os pastores chegaram para mim e falaram assim, Paulo, vai lá e põe fogo nas pessoas. Era mais fácil que me desse lança-chamas. Vai lá e põe fogo, faz o povo levantar, faz o povo pular, faz o povo se animar. Eles diziam assim, quando a igreja pula, quando a igreja canta, quando a igreja se levanta, isso abençoa aquele que vai trazer a mensagem, que vai ensinar. Ensinar o quê? Aí a pessoa vinha todo domingo, eu percebia que as pessoas, no comentário que as pessoas diziam, estava tão bom a gente cantar, agora vem esse homem falar, aí fica ruim. Ou não é assim? Uma coisa está em desencontro com a outra, nada funciona. Primeiro que louvor não é para melhorar a mensagem do cara. Se o cara é um vagabundo, se ele não estuda, se ele é um vadio, se ele não medita, não vai melhorar nada. Nem injeção na testa dele vai melhorar. Na verdade, é como eu disse outro dia, esse cara está mais parado que sozinho em cima de patinete. Então veja só, não tem condições, não dá. Agora o quê? Então você imagina agora uma situação dessas acontecendo. As pessoas precisam raciocinar o que vão fazer. Eu não posso chegar aqui simplesmente para animar vocês. Eu sei que eu serei ouvido e sei que serei rejeitado. Eu sei que pessoas aqui eu posso olhar, eu sei que tem pessoas prestando atenção e tem outras que já estão a ponto de dormir. Você quer que eu cante? Só isso para você dormir. Porque quando eu olho para você, eu tenho vontade de ficar irritado. Eu tenho vontade de ficar nervoso, de morder os dedos, de pegar essas barrinhas aqui, comer da casca e tudo, Tocou. Sabe? Então, mas eu tenho que me conter. Porque eu tenho que me preocupar com aqueles que realmente querem. E confiar em Deus, que de alguma maneira as pessoas vão sentir a responsabilidade de procurarem o que é importante para elas. Tudo na vida nós temos que usar o raciocínio. Você não pode se prender a uma religião sem usar o raciocínio. Você não pode seguir uma filosofia política sem usar o raciocínio. Você não pode defender pessoas sem usar raciocínio. Você se torna uma pessoa fanática, um imbecil num campo, um touro louco. Tudo
que você vê, você fica assustado e quer pegar, quer correr atrás. Então, é uma loucura viver assim. Agora, em terceiro lugar, o arrependimento bíblico gera o quê? Uma convicção profunda, isto é, ele causa tristeza. Uma vez que você usa o raciocínio e você percebe que está aquém do que deveria estar, você não está atingindo o que Deus estabeleceu para você, ou então você está fazendo algo que o desagrade, você se entristece. Você raciocinou e o seu raciocínio mexeu com o quê? Com as suas emoções. Então as emoções funcionam, desde que você raciocine, desde que você pense. Em quarto lugar, o arrependimento bíblico influencia a pessoa a tomar uma nova direção de vida. E isso o quê? Mexe com o estado de volição, que seria o quê? A vontade do ser. Então a pessoa raciocina, ela percebe que não está agradando a Deus, e ela decide que vai mudar o seu comportamento. Eu pergunto, a sinalização com cinzas faz isso? O ano que vem a pessoa está lá de novo, pelada. Está lá, na bagunça, desafiando a Deus, zombando da espiritualidade e da moralidade, passando um péssimo exemplo. Agora, o arrependimento bíblico não exige apenas uma tomada de posição em direção a Deus. Ele exige que esta pessoa que cometeu erros, agora faça o inverso. Cometa ou pratique coisas corretas, isto é, a vontade de Deus. Há pastores que ensinam que as pessoas não irão para a eternidade pelo fato de fazerem coisas, porque você não é salvo pelas obras, mas pela fé. Espera lá, a Bíblia não ensina propriamente assim. A Bíblia diz que você recebe de Deus a vida dele pela fé. Porém, se você não produzir frutos, você está fora. Empregue alguém, por exemplo, eu estou passando necessidade e você tem uma empresa, e então você diz: Walter, você quer trabalhar lá? Estamos precisando de pessoas. Puxa, eu confio em você e você confia em mim, então nós nos acertamos e eu vou para lá. Aí eu chego lá, você diz: aqui é o seu lugar, onde você vai estar sentado, aqui você tem um telefone, aqui você tem um computador, um notebook, você vai trabalhar. Que bom! Então, em vez de eu procurar aprender e produzir e abençoar a empresa e a pessoa que me empregou, eu cruzo os braços, ponho o pé sobre a escrivaninha e vou dormir. Não faço nada. Algumas pessoas pensam que o cristianismo é isso, que basta você ter levantado a mão e dizer: aceitei Jesus, está tudo certo. Não está não. Se você não produzir frutos que mostrem realmente que você se arrependeu, você está fora. Jesus disse isso, não sou eu. Se no meu trabalho, como pregador do Evangelho, como pastor de uma igreja, se eu não produzir frutos na vida de vocês, se eu não procurar trabalhar com seriedade, a fim de que vocês temam a Deus e permaneçam no caminho dele, eu estou fora. Eu não sei o que muitos pastores estão pensando, mas muitos deles estão transformando suas igrejas em um show. Eles estão atrás de métodos, atrás de esquemas, usam até
a hipnose. Isto é, eles trabalham com mensagens subliminares. Eles aprendem a usar frases de efeito que se encaixam perfeitamente nas necessidades básicas do dia a dia das pessoas. Sabe o que Jesus disse? Nós não precisamos ficar ouvindo sempre a mesma coisa. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a buscar o seu governo, a vivermos de uma maneira que agrade a Deus e crermos de todo o coração que Ele irá suprir o que precisamos. Se Deus quer que você seja uma pessoa rica, você vai ser inclinado a isso e você vai se preparar para isso. Mas se você não tiver juízo, você vai perder até o que tem hoje. Se Deus não quer que você seja uma pessoa rica, você continuará sendo uma pessoa de classe média ou pobre, mas não importa. Deus quer que você tenha dignidade. Mas se você não tiver juízo, você vai perder até o que tem hoje. Infelizmente, pessoas vêm à igreja e chegam aqui cansados. Eles não se preparam. O fato de querer ouvir, de querer aprender, é algo que faz parte, deve fazer parte da vida do Filho de Deus. Jesus sempre chamou as pessoas para ouvirem, para prestarem atenção. Quando você lê o livro de Apocalipse, você logo encontra em cada capítulo inicial: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que? O que o Espírito diz às igrejas. Não é isso? Então, veja lá, quer agradar a Deus? Ofereça-se por completo a Ele. Seja prudente. E, em vez do egoísmo, expresse o quê? As qualidades de Jesus. Não é a quaresma, não é o fato de você deixar de comer carne, não é essa coisa maluca de numa quarta-feira de cinzas, agora você vir com a cara lavada, sabendo que o ano que vem você vai fazer tudo de novo. Você comparece e diz: oh meu Deus, com uma cruz aqui escrita na testa, com uma cara de sem vergonha, que veio da pingaiada mesmo, não é? Tomou tudo, chamou Jesus, meu Genésio. Então você comparece e acha que Deus vai abençoar você. Pelo simples fato de você, durante 40 dias, se submeter a um regime. O que Deus espera não é que você ofereça a Ele uma penitência. Deus espera que você ofereça a Ele o seu coração. Na semana que vem eu vou continuar falando sobre a fé, mas hoje eu quis dar uma pausa para que vocês saibam qual é a posição da igreja do Senhor Jesus e da palavra de Deus em relação a tudo isso. O que agrada a Deus não é o ritual de uma quarta-feira de cinzas, mas o coração transformado, comprometido com os planos de Deus, com a eternidade. Aquilo que você pratica hoje diz que você vai para a eternidade. Quando você vai no computador, preste atenção, você vai no computador e você quer acessar páginas, o que você faz? Tá, você busca,
Busca lá, o homem mais lindo. Aparece Walter de uma ficção. Aí, o homem mais velho, para Natalino Cardoso. Aí então, veja lá, ou então, e assim foi. Aí, veja lá, você vai lá, e agora? O que você faz? Apareceu lá, você busca lá, casa com terraço, piscina, árvore, cavalo, cachorro, gato, e aí aparece lá uma lista. O que você faz agora? Clica no quê? No que você clica? Como é que você chama o lugar que você clica? Link. Não é isso? Link. Você clica no link porque ele vai te levar onde você quer. Não é isso? Eu pergunto, aquilo que você pensa e faz é um link para levar onde você quer chegar? Quando você diz assim, eu quero ir para a eternidade, aquilo que você está fazendo, falando, pensando, o seu modo de vida, se eu chegar em cima você com um mouse e clique, por acaso nós iremos para a eternidade ou para o meio dos infernos? Então, veja só, suas atitudes, seus atos, realmente estão conduzindo você para a eternidade? Não é à toa que o salmista disse assim, vamos ler lá, Salmo 90, verso 12, vocês podem ler comigo? Vamos ler. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. O que é um coração sábio? O que é ter um coração sábio? É ter a capacidade de discernir e olhar para a vida com a perspectiva de Deus. Se você olha para estas festas pagãs com a perspectiva de Deus, o que você vê? Se você olha com a perspectiva humana, o que você vê? Quando você olha para o seu filho com a perspectiva divina, o que você vê? Mas quando você olha com os interesses pessoais, o que você vê? Quando você olha para o seu casamento com a perspectiva divina, o que você quer plantar? Mas quando você olha para o seu casamento com a perspectiva ou interesse pessoal, o que você planta? Você nunca se esqueça do que a Bíblia diz: aquilo que o homem plantar, isso ele irá colher. Eu estou meio chato hoje? Está certinho com vocês? Amanhã nós estamos na gandaia. Então, veja lá. Então, veja bem, o que você está plantando? Se você olha para a vida com a perspectiva de Deus, o que você planta nela? O que, se você olha para a vida com interesses pessoais, o que você planta? Você vai trabalhar nos dois modos, você vai trabalhar, você vai namorar, você vai casar, você vai comer, mas você se lembra do que Paulo disse? Quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? Para a glória de Deus. Vivam para que Deus
manifeste através da sua vida o quê? O seu poder e a sua bondade. E eu pergunto, é isso que você faz? Será que você não está na hora de fazer algumas alterações no seu comportamento? Usar o raciocínio, sentir-se triste por estar vivendo da maneira como está, e tomar uma decisão concreta que agrada a Deus, porque ao findar desta vida você terá que se encontrar com Ele. O que nós encontramos neste versículo como verdade? O que você pode chamar de verdade neste versículo? Os dias das nossas vidas são o quê? Poucos. Se você sabe que você vai viver pouco, gente, eu vou fazer agora 65, estou esquecendo. Eu pensei, Denise, que fosse 25. Mas veja só, vou fazer 65. Muito bem. Mas você sabe que às vezes eu me vejo com os olhos fechados com 18? E eu vejo, Celino, quando eu vejo você assim, com 18, 17 anos, eu imagino aqueles bondes puxados a cavalo, e alguém cantando na porta da sua casa, lampião de gás, quanta saudade você me traz. Então, veja só, eu fico imaginando como o tempo passou. Todos nós, quando éramos jovenzinhos, queríamos logo atingir a idade de 21 anos para poder assistir, naquela época, filme proibido. Verdade. Nós queríamos assistir filmes de 18 anos para cima. Maldito desejo esse, porque passou tão rápido. Passou muito rápido. Daqui um pouco, a terra irá nos engolir. Na verdade, a morte está vindo me buscar toda hora. Até agora, eu não sei se o céu ou o inferno me quer lá. Apareceu mais um negócio maligno em mim. E segunda-feira, não, essa outra, vamos fazer outra cirurgia. Não para mais essa peste. Então, vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui choramingando? Eu vou gastar minha vida nas mãos de Deus. Eu vou ficar aí atrás de terapia? Não. Eu vou ouvir os conselhos de Deus, porque os conselhos de Deus podem me tornar sábio. Sábio é diferente de inteligente. Você enxerga a vida com os olhos do Criador. Então, chega um momento em que você precisa discernir o tempo que Deus lhe dá. E por isso, eu vou ler Romanos capítulo 13, versículos 12 ao 14 com vocês. A noite, disse Paulo, está terminando. O que ele quer dizer com a noite está terminando? Que ela avançou até o limite que Deus lhe deu, ou determinou. Correto? Deus diz, a noite vai durar até aqui. A noite está terminando. E o dia vem chegando. O que isso significa? Que ele está muito próximo. Ele está já na vizinhança. Eu não duvido que a volta de Jesus está muito próxima.
Quem não casou, dançou. Então, por isso, ele diz: paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Em Cristo. A luz é Cristo, o dia é Cristo. A escuridão é a ignorância, o afastamento de Deus, a morte. Vivamos o quê? Decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Você não tem nada que esconder, moralmente e espiritualmente falando. Nada do que? De farras, bebedeiras, imoralidade ou indecência, nem briga ou ciúmes. Onde você encontra essas coisas? Numa festa pagã. Não só num comportamento humano, ainda o ser humano em nossos dias, ele procura ocultar alguns desses atributos ou características. Concorda comigo? No entanto, quando essa turba se forma, quando esse número grande de pessoas se reúnem, eles põem para fora. Ou não é? Sim ou não, gente? Então, no verso 14, Paulo diz: mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Eu disse a vocês que eu respeito. Se você quer sair para a balada, para as boates, você quer encher a lata, você quer beber, você quer vomitar e beber, que nem um camarada no deserto, andando no deserto, morto de fome. Você quer comer um urubu podre que caiu lá? Ele diz: se a gente não comer, a gente vai morrer aqui. Eu não como isso não. E ele falou: eu vou comer. E ele pegou o urubu e começou aquela carne soltando do osso e caía aquele negócio, ele lambia. Ele comia, bebia, né? Ele deu depois 3 passos e vomitou. O outro disse: está vendo? Você comeu um bicho podre, cru, e eu agora vou tomar uma sopinha quentinha. Então, você faça. Você faça o que você quiser da sua vida. A vida pode pertencer a você ou pode ser oferecida a Deus. Correto, irmãos? A noite tem o seu período. Assim a vida, ela vai ter o seu período. Como eu disse no início, fuja das festas pagãs. Não transforme a sua vida em um paganismo. Jesus disse que até as nossas orações podem nos tornar parecidos com os pagãos. Quando você só vai à igreja para pedir o que você precisa. Você não precisa vir aqui para pedir o que você precisa. Deixa eu mudar. Não há necessidade de você vir aqui para pedir o que você precisa. Ou não é preciso você vir aqui para pedir de acordo com as suas necessidades. O que você precisa é raciocinar. Quando você vem aqui, você vem para aprender. A pensar como Deus pensa. A conhecer melhor o caminho de Deus. Para que você possa viver uma vida que o glorifique, que o exalte.
Todos vocês conhecem a história, como eu disse no início, de Nabucodonosor. Ele foi um homem que desafiou a Deus, e Deus fez com que ele andasse de quatro como um animal, ou não é? Por causa do seu orgulho, Deus fez com que ele comesse mato como um animal. Ficou anos lá, até que Deus o restaurou, e ele promulgou na Babilônia que Deus era realmente o Deus verdadeiro. Incrível. Um homem que mandava prender, mandava soltar, mandava viver, mandava matar, de repente agora está humilde diante de Deus e entende que o seu governo na Babilônia não era algo por acaso. A Babilônia só existiu nesta vida por causa da grandeza, do poder, da sabedoria de Deus, porque Ele que controla toda a história. O livro de Daniel, que eu gostaria que vocês abrissem lá, em Daniel capítulo 5, eu vou terminar simplesmente lendo esse capítulo com vocês, se vocês quiserem, é claro. Pode ser? Sim ou não? Daniel capítulo 5. Vocês vão ver o que acontece com uma festa pagã. Quero que vocês saibam que a capital do império da Babilônia era a cidade chamada também pelo próprio nome, Babilônia. Era uma cidade considerada intransponível, incapaz de ser conquistada por outros povos. Suas muralhas, carruagens podiam correr sobre ele. Vários cavalos podiam correr sobre as muralhas da Babilônia. Não havia arma naquela época que pudesse destruir aquelas muralhas. Porém, o neto de Nabucodonosor não aprendeu a lição da história, e ele se ensoberbeceu. E quem não conhece esta palavra ficou orgulhoso demais e achou que podia governar de qualquer jeito, que ele era o grande soberano e o controlador da história. Que não havia problema nenhum em se divertir, como você talvez pense. Alguns podem deixar a esposa em casa, estar saindo com outra mulher, ou a mulher deixando o marido em casa com outro homem. Talvez você queira acabar com o seu relacionamento agora, porque você... Cuidado. Você não é dono da sua história. Uma vez que você entregou sua vida a Cristo, você não controla mais a si mesmo. Você tem um dono. Fuja das festas pagãs. Por quê? Elas sempre desafiam e profanam as coisas divinas nas suas festas. Os versículos 1 ao 4 nos mostram isso. Vamos ler? Daniel capítulo 5. Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados.
Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, era costume chamar pai, mas ele era neto de Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém, por ocasião da sua conquista, correto? Ele pegou todos os utensílios do templo, porque os babilônios não eram como os assírios, por exemplo, que também foi um povo guerreiro, e também como os romanos. Os romanos, eles entravam nas localidades, nos outros países e cidades, eles não destruíam as cidades, eles não levavam muitos escravos. Eles diziam: vocês querem viver ou querem morrer? Nós queremos viver, então vocês vão pagar impostos. E os impostos eram altíssimos. Já Nabucodonosor tinha sede por terras e mostrar seu poder matando pessoas. Ele amava ver pessoas tremendo diante dele. E o seu neto puxou, certo? É o Gênesis. Então, onde que eu estou aqui? Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho. Essas taças não serviam para esses propósitos, gente. Ele está querendo desafiar Deus. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Festa pagã é assim mesmo. Quando você vê essas pessoas peladas se divertindo, cada um está buscando um Deus. Quem disse para você que ecumenismo é algo que Deus aceita? Ecumenismo é algo que Deus odeia. Ou você toma a decisão por um Deus, ou você não tem. Nunca se esqueça do que Deus disse ao seu povo. Escute, Israel. O Senhor, o Deus de vocês, é o único. Se vocês criarem outros, vocês estão perdidos. Eu sou o único. Todo em volta é criação, pura mentira. Todo é mentira. Então, naquele dia, todos profanaram os objetos sagrados de Deus e zombaram de Deus, dizendo: existem muitos. O próprio avô de Belsazar disse: só há um. Segundo, por que você tem que fugir das festas pagãs? Elas sempre pregam uma falsa espiritualidade, imoralidades, e com certeza atrairá o quê? O juízo divino. Deus está tendo paciência com muitos países. Deus está tendo paciência com muitos políticos. Deus está tendo paciência com muitos povos. Deus está tendo paciência com muitas pessoas. Deus está tendo paciência com muitos cristãos. Porém, até quando? Não se esqueça que Deus determinou um tempo para a escuridão, para a noite. E o seu tempo termina quando o sol se levanta. É uma forma poética de dizer, mas na verdade é a terra que está girando. O sol se levanta no horizonte e surge o amanhecer. Deus determinou o quanto de tempo
todos nós aqui vamos viver. Alguns aqui vão chegar aos 100, outros vão morrer aos 35. Cadê o Tony? Eu vejo alguma coisa escura em cima de você. Então, veja bem. Tudo que é coisa ruim, nós temos que jogar em cima dele, tá? Então, veja lá. Então, veja bem. Outros vão ter bebês e eles não vão sobreviver. Os médicos hoje querem inventar um monte de bactérias. Elas existem. O mundo está assustado. Ou não é? Você hoje está sendo encaminhado para viver debaixo da cultura do quê? Do medo. Jesus disse que antes da sua vinda haveria pestes. Então você tem que confiar nele. Imagine amanhã você vai no médico e ele diz para você: você está com uma alergia, você não pode estar na igreja. Mas ele não diz que você não pode estar no shopping center. Ele fala que você pode ir no cinema, no teatro, que você pode ir para a praia. Que lugar com mais bactéria que isso aí? Quem me garante que limparam o ar-condicionado do shopping center? E do restaurante? Você vai lá na hora do almoço lá comer o seu PF, o picadinho. O cara entra. Hã? Você está lá comendo, o cara está do lado, exalando bactéria, vírus. E aí? Você sobe no ônibus, no trem, o que você vê? É só na igreja que tem bactéria. Você vê o diabo como é safado? Tá bom. Significa que você é um bacteriólogo. Vamos ver então, capítulo 5, versículo 5 ao 9. Cuidado, as festas pagãs incentivam a falsa espiritualidade e imoralidades. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, quer dizer, ele trouxe o candelabro, ele trouxe os copos, acendeu o candelabro iluminou uma parede, e a luz, o que o candelabro do templo representava? Jesus, a luz do mundo. É por meio da luz de Cristo que nós entendemos os planos de Deus. E a mão começou a escrever justamente na parede que estava sendo iluminada pelo candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Imagine você numa festa e você vê uma mão. Não é uma fruta, não. Uma das mãos de alguém escrevendo, aparecendo do nada, escrevendo na parede. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés, o bonitão. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazzar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer,
será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. O que ele quer fazer? Comprar a consciência de alguém. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais, e o seu rosto ficou mais pálido ainda, e nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Por que estava ali? Porque eles estavam pregando por meio da festa uma falsa espiritualidade e imoralidades. Aquilo era uma orgia. E então, por que eu devo fugir das festas pagãs? Porque elas iludem os tolos sobre a soberania de Deus. As pessoas acham que elas podem fazer qualquer coisa nesta terra, que Deus não está no controle. Mas vejamos, versículos 10 e 29, esse é o texto mais longo. Então a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. É a mamãe. É que é mamãe. Lembra lá os dinossauros, a família dinossauro? Não se assuste, disse ela, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era o quê? Ajuizado, inteligente e sábio. Estas são as características de quem ama a Deus. Ele estava lá? Não. Tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Quer dizer, ele disse: ele é maior do que todos vocês, e vocês se submetam a ele. Ninguém consegue mudar a cabeça de alguém, consegue? Não. Porém, se ele é o chefe, todos tinham que respeitar a sua palavra. Muito bem, pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. A coisa mais complicada é quando um cristão tem mente confusa. Não sei por quê, porque Deus é muito claro. Então, ele é sábio. Não é a inteligência que torna a pessoa sábia, mas é a sabedoria que torna a pessoa inteligente. Ele é sábio e inteligente, e pode interpretar sonhos. Isso é uma característica que Deus deu a ele por causa daquele período. Explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Deus usa a pessoa que atende para essas coisas. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Levaram Daniel até a presença do rei, e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Você viu o que ele está fazendo, esse Beltesazar? Ele conviveu com Daniel, agora nem o conhece. Ele desprezou os caminhos do seu próprio avô. Vocês estão ainda comigo, gente? Dá para aguentar aí? Agora nem sei onde eu estou mais.
Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você, e que você pensa com muita clareza, e é muito inteligente e sábio. Quer dizer, muitas pessoas viram essas qualidades nele. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos que eu mandei chamar para que lessem as palavras que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Daniel respondeu: o senhor pode ficar com os seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou fazer o quê? Eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. O Filho de Deus sabe ler a palavra de Deus e sabe explicar. É uma vergonha quando alguém pede a explicação da fé e a pessoa não sabe dar. É um desastre. Tem gente que fica 50 anos na igreja e não alimenta ninguém, só quer se fazer de vítima, só ela sofre. Cria vergonha. Cria vergonha. Então vamos lá. Onde que eu estou? Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor. Ele dá uma volta no passado. E lhe deu também o quê? Poder. Ele diz: foi Deus que deu a ele poder, glória e majestade. Nabucodonosor reconheceu isso. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. Esta semana, o prefeito do Rio de Janeiro estava com a chave da cidade para dar ao rei Momo. Sabe o que ele fez? Ele deu a um secretário qualquer lá, uma pessoa qualquer, para que esta pessoa desse ao rei Momo, para que todos dissessem que ele não crê nisso. Mas ele não declarou nada, porque ele se julga cristão. O Crivella. Deus irá puni-lo, senhor prefeito, porque o senhor é um covarde. Aqui, ó.
vai para a web. Você é covarde. Se você não quer entregar uma chave, você tem que explicar por que você não vai fazer isso. Verbalmente. Dizer na imprensa e para todo mundo as razões, explicar a sua fé, e não se esconder, e não jogar a bagaça na mão de outro. O Senhor é um covarde, um mau exemplo para quem está iniciando no caminho de Cristo, e o Senhor, com essa atitude, demonstra que está se afastando do Senhor. O seu cargo vale mais do que a eternidade, e se não se arrepender, para lá você não vai, meu irmão. É por isso, verso 24, é por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer o quê? Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminar. A grande Babilônia, Deus não abriu e piscar de olhos. Sabe quanto tempo levou para a Babilônia ser conquistada? Uma noite. O império que levou anos para se formar, numa noite. A intransponável Babilônia foi dominado pelos Medos, por Ciro e Dario. Você estava lá, Dario? A outra palavra, Tekel, que quer dizer: o Senhor, você, Belsazar, foi pesado na balança e pesou muito pouco. Você não produziu nada. Deus vai pesar nossas vidas. E se você não está produzindo nada, você já sabe o que vai acontecer. Você se lembra que Jesus falou de ramo infrutífero? O que ele faz? Corta. Eu não quero assustar vocês, só estou ensinando. Aí ele vem, Parsim ou Pérez. Nas versões em português usa-se a palavra Pérez, que é o singular de Parsim. Quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Imagina, ele acabou de ouvir alguma coisa tão impressionante e não entendeu nada. É o que eu estou falando agora aqui. Eu estou falando coisas tão importantes, possivelmente na mente de alguns está entrando pela orelha direita e saindo pela orelha esquerda. Ou então você faz que nem coruja, fica assim, escreve frase, mas você não é capaz de escrever alguma coisa que Deus lhe pede. Não adianta você copiar o que está aqui. Isso aqui amanhã você vai na internet ou durante a semana você baixa inteirinho, corrigido. O que você tem que escrever no seu bendito caderno, ou caderneta, ou cardeneta, o que você tem que escrever é: o que é que Deus está me pedindo? Se você quer escrever isso, amém, mas o que é que Deus está me pedindo? Neste caso, que eu não seja tolo, que eu creia na soberania de Deus. Deus está no controle da minha vida, e esta pode acabar a qualquer instante. Não é, Lorival? Quem viu o Lorival andando de cavalo, nadando, pescando, trabalhando,
de repente, coração. E aí? Agora, vale a pena correr que nem louco no mundo? Pergunto a todos vocês, vale a pena? Será que não vale a pena às vezes pisar um pouco no freio e dizer: Senhor, me ensina a viver? Toda a grandeza, toda a riqueza daquele tremendo império agora vai cair nas mãos de outras pessoas. Tudo acaba. Tudo que você tem pode acabar da noite para o dia. Não brinca com Deus, gente. Por que você tem que tomar cuidado com as festas pagãs? Porque elas conduzem os foliões à destruição total e à morte. Os versículos 30 e 31 do capítulo 5. Naquela mesma noite, Beltsazar, o rei da Babilônia, foi morto, e Dario, o rei do país da Média. Não é porque lá eles tomavam café com leite de manhã, era a Média mesmo, nome do país, que tinha 62 anos de idade. Deus trouxe uma pessoa que já não pagava ônibus. E ele começou a reinar no seu lugar. Então, tudo isso que eu procurei passar para vocês, é que a Bíblia mostra o que é uma festa de orgia, o que ela desafia. Ela desafia Deus. Às vezes nós não estamos agredindo Deus verbalmente, mas as nossas vidas estão desafiando. Portanto, irmãos, esteja alerta para com a vinda de Jesus. Você crê que Ele vai voltar? Amém. Olhe para mim, por favor. Você crê que Jesus vai voltar? Amém. E como é que você está vivendo? Se Ele voltar, você vai ou não vai? Nesse instante você sabe se vai ou não vai. Então, não permita ser pego de surpresa. Devido ao quê? Às distrações que este mundo oferece. Cuidado. Ofereça-se completamente a Deus e aprenda a cada dia mais de Jesus. Se a Bíblia ensina que nós temos que ter atitudes de Cristo em vez do egoísmo, qual deve ser a nossa atitude? Aprender cada vez mais. Mas por que você marca ginástica, você marca o cabeleireiro, você marca a podóloga, você marca a manicure, né? Você marca um monte de coisa no horário que você poderia aprender de Deus? Não tem outro momento. O reino de Deus não lhe interessa. É por isso que você faz isso. Mude a sua maneira de agir. Faça tempo para Deus. Produza tempo para Ele. Você não vai se arrepender, porque a sabedoria de Deus tornará você mais inteligente. Viva o dia a dia com humildade a Deus, com palavras e atos que o levarão aos céus, à eternidade. Examine o seu procedimento. Aquilo que você tanto quer agora, glorifica a Deus? Vai abençoar e fortalecer os seus filhos? Um marido doido enfraquece a sua casa, e uma mulher louca também não enlouquece? Uma mulher doida não atrapalha
seus filhos. Aprenda a estar atento e se disponha a ter comunhão com Deus constantemente. Aprenda a orar. Orar não é ficar de joelho no canto, largar o marido, largar a mulher, largar todo mundo e ficar lá orando 2, 3 horas. Não! É você manter comunhão com Deus, é manter a sua mente pensando nas grandezas, nas verdades dele, para que a sua vida possa seguir princípios. Você errou, conserte-se, volte-se para Deus e continue vivendo. Irmãos, fuja das festas pagãs. Isso não é para você. Por favor, eu te peço, sequer brinque dentro da sua casa. Não deixe aqueles desfiles imundos entrar para dentro dos teus olhos e para os olhos dos seus filhos. Busque outra coisa. E se caso você deixar ali por 5 minutos aquilo, chame os seus filhos e diga: olha o que a Bíblia, olha o que nós aprendemos hoje, olha o que Deus diz contra essa pouca vergonha. Ah, mas vai trazer divisas ao Brasil. Não vai. É uma festa que não vai trazer nada, nenhuma riqueza. O Brasil, estou cansado de ouvir que vai, todo ano traz riquezas, e as pessoas que produzem essas festas são as mais pobres. Todo o tempo, o povo brasileiro vai se empobrecendo. Essas diferenças vão aumentando. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou não. Não vou não. Porque o nosso presidente deveria tomar juízo, e ele vai ser punido por Deus, por mentir. Por mentir. Porque ele não é um homem verdadeiro, ele não é franco, ele quer tirar de você, porque não tira do bolso dele. Se esses políticos grandões cortassem o salário ao meio, sabe quanto nós teríamos? 3 trilhões de sobra. Por que não corta na própria carne? Por que tem que arrancar 10 reais do seu bolso? E não vem falar que, mas é do PMDB, não, porque isso aí também era um negócio do PT, do PMDB, do diabo. Eu aprendi a confiar em Deus. E são poucos que a gente pode olhar e dizer: esses são verdadeiros. Irmãos, a nossa esperança está em Cristo. Ele é o Rei que nós esperamos para a nossa felicidade. Nenhum outro irá trazer nenhuma vitória às nossas vidas. Não tenha este mundo como seu alvo final. Tenha a eternidade. E que Deus nos abençoe sempre. Amém. Semelhante a ti, Senhor, és a minha